Nossa pesquisa, ela tomou por base duas obras em especial, o Livro dos Espíritos e o livro Mecanismos da Mediunidade. O Livro dos Espíritos, nós já sabemos, é da obra de Allan Kardec, o Pentateuco, a base da nossa doutrina, e o Mecanismos da Mediunidade é uma obra de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, né, e é editado pelo espírito André Luiz. Bom, a gente, como professor, né, não podia deixar de falar, antes de começar o tema propriamente dito, sobre a definição de indução, né? E daí a gente poder entender melhor o que seria essa indução mental e o que ela tem a ver com relação à doutrina espírita. Então, indução, ela é o ato de induzir, ou seja, de chegar a um resultado a partir de elementos que já existam, ou seja, que sejam elementos previamente presentes, ou, como se diz aí na definição, indiciosos para tal conclusão. Então, que a gente tenha indícios de elementos que já existam previamente diante da situação posta. A palavra indução, ela pode ser interpretada de várias formas, ela pode ser utilizada em várias áreas do conhecimento, e etimologicamente ela vem do latim inductio, e pode ser traduzido literalmente como ação de levar e trazer. E aí eu quero chamar a atenção dos meus irmãos e das minhas irmãs, quando a gente fala de levar e trazer, isso remete a nós uma característica de meio, e quando a gente fala de meio, lembra-nos ainda uma palavra bem característica da doutrina espírita, que é médium. Então, o médium, ele leva e traz, no bom sentido, né? E a gente tem o leva e traz no sentido pejorativo. Mas nesse sentido de mediunidade, o leva e traz de intermediários que somos entre o plano físico e o plano espiritual. Da mesma forma, com a definição ali do site, coloca como ação de definição nós estamos, que ela foi corrida, foi postada lá no site em 1º de junho de 2016. Então, vamos estar bem atentos a essa questão quando a gente se refere ao estar no meio, certo? De levar e trazer. Nesse slide aí, nós temos uma figura humana, e essa figura humana, percebam que ela está ali numa aparente onda, né? A onda quebrando sobre ela, mas chama a atenção essas células, que eu vou aqui ousadamente chamar de telas mentais, e essa tela, ela tem várias situações ali. Se vocês conseguirem perceber, quem está no celular talvez fique mais difícil, porque a imagem é muito pequena, essas telas, elas têm como se fosse aquele símbolo do processo de avaliação coronariana, né? Aqueles batimentos cardíacos, enfim. E a gente pode interpretar isso nesses 4 verbos que estão postos aí. Causar, inspirar, deduzir e instigar. Então, enquanto nós estamos na posição de médiums, né, de intermediários, de figuras humanas responsáveis por levar e trazer informações do plano espiritual, levar conforto à espiritualidade que a nós procura, nós temos em nós uma causa, nós temos em nós uma inspiração, nós temos em nós uma dedução, e nós, de certo modo, instigamos a espiritualidade a estar junto a nós. Vamos ver isso melhor mais adiante. Quando a gente entra aqui no processo de indução física e espiritual, que já é essa próxima lâmina aí. Então, vamos ler aqui para a gente poder entender, até porque, como eu disse, quem está no celular está com a letra bem pequena. Indução mental. Indução é o processo através do qual um
corpo que detém as propriedades eletromagnéticas pode transmiti-la a outro corpo sem contato visível. Então, quando a gente fala, novamente, é bem claro isso, a gente não precisa ser vidente para perceber, para sentir o processo de indução que existe entre esses dois corpos. O corpo encarnado médio e o desencarnado, que eu não vou chamar de corpo, né? O desencarnado, o espírito, para fazer essa conexão. Então, no reino dos poderes mentais, a indução também exprime um processo idêntico. A corrente mental é suscetível de reproduzir suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que lhe sintonize. Resumindo tudo, igual a rádio, nós temos aí nosso amigo que está na rádio. Então, a gente, quando sintoniza com a rádio dele, certamente nós vamos ter uma programação de qualidade. Se nós escolhermos uma rádio ou outra, aí vamos ter, consequentemente, uma responsabilidade por essa escolha e vamos ter, obviamente, um resultado do que nós optamos por fazer. Então, essa sintonia, ela tem como característica marcante esse processo de elo, de proximidade, de vínculo, de comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual. A matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando na formação da matéria física, gerando motivações de prazer, desgosto, alegria, dor, desespero. Eu achei essa frase interessante porque quem é médium, como a gente fala, ostensivo, ou seja, tem a mediunidade de maneira mais clara, quando ela age em nós de maneira mais firme, perceptível, a gente está trabalhando e sente prazer, desgosto, alegria, dor, otimismo, desespero. Então, essas sensações que nós temos, que são sensações no processo de comunicabilidade advindas do espírito, elas vêm atingir a nossa matéria física. Então, percebam que está claro aí na definição. Nós nos arrepiamos, nós choramos, nós sorrimos, nós sentimos frio, nós temos a percepção de estarmos no fogo. Então, tudo isso são sensações que o nosso corpo físico tem através de quê? Através das percepções que nós, enquanto médiuns, daquele do leve trás, estamos percebendo do espírito que está se comunicando. Então, a vontade se expressa por um turbilhão de forças em que a alma cria seus próprios estados de meditação indutiva, atraindo para si mesmas o agente de luz ou de sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Aí é marcante. Então, se a gente tem a nossa vontade, né, para expressar todas essas sensações que nós temos, essa vontade, que a gente pode também chamar na doutrina espírita de livre-arbítrio, vai fazer com que a gente, naquela outra expressão ali do lado, sintonize com essa espiritualidade que vai ser ou de luz ou de trevas, que vai trazer para nós sensações de vitórias ou de derrotas, que vai trazer para nós alegrias ou tristezas, como ele diz aí, felicidade ou infortúnio. Então, essa ligação que existe entre o corpo do médium e entre o espírito comunicante, ela vai se expressar por essa sintonia que existe de nós para com eles, e, consequentemente, deles para conosco também. Vamos adiante. Quando a gente vai ali entrar, eu estou pausando aqui porque está passando muito rápido, e aí eu me perco aqui, que eu ainda estou aprendendo a mexer nessa tecnologia, viu? Vocês me perdoem. Bom, Livro dos Espíritos, vamos falar da nossa base, né? Vamos beber na fonte. O que é que o Livro dos Espíritos traz para nós em relação a essa questão de indução mental, de relação com o espiritual, né? Da proximidade dos nossos irmãos para conosco. Então, na questão 457, está a seguinte pergunta: podem os espíritos conhecer nossos mais secretos pensamentos? A resposta é:
muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos, nem atos, nem pensamentos, se lhes podem dissimular. Então, nós não temos como enganar os espíritos. Nós não temos como esconder deles, nem o que a gente gostaria de esconder de nós mesmos. Olhe como a espiritualidade foi bem clara com Kardec, quando deu essa resposta à pergunta formulada. Então, se a gente tem esse processo de sintonia, que a gente viu naquela lâmina anterior, eles vão captar de nós, através dessas ondas aí, desse processo de indução mental, o que nós temos de bom ou de não tão bom assim, já que estamos em processo de evolução também. Né? E aí eles podem ser o que a gente tem de mais oculto. Às vezes, nem nós mesmos conhecemos. É por isso que é muito comum, às vezes, o irmão chegar para nós, numa mediúnica, e dizer, mas, Ivandro, você é assim, você é assado, e aí Ivandro, com a cara que ele tem aqui de pau, vai dizer assim, eu sou assim, não sou não, meu irmão. Porque Ivandro nem conhece essa característica que ele tem, que o irmão está dizendo ali, que eu tenho, porque ele está vendo o meu interior, que eu ainda não consegui enxergar. E aí, quando passa um tempo e tal, eu pego e me percebo fazendo justamente aquilo que o irmão sinalizou para mim que eu era na comunicação, e naquele momento eu entendi que não tinha nada a ver comigo. Então, a questão 458 diz assim, que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Imagine, então, se eles conhecem a gente, o que a gente nem mesmo conhece que tem, o que é que eles pensam de nós? Olha que pergunta. Então, aí a resposta é, depende. Depende de quê? Depende de que espírito está sintonizado com a gente. É isso que vem na sequência da resposta. Os espíritos levianos, eles vão rir das pequenas partidas que vos pegam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios, eles vão se condoer dos vossos reveses e procurar ajudar-vos. Então, olha aí a diferença. Se a gente tem uma característica que não é tão bacana assim, aqueles espíritos menos esclarecidos vão rir da gente e vão se aproveitar disso para que a gente possa estar cometendo coisas indevidas. Já os espíritos mais evoluídos, não, eles vão, a palavra certa não é essa, eles vão ter pena da gente, é mais bonito no livro dos espíritos, eles vão se condoer de nós e vão, de certo modo, tentar ajudar, não é? Olha aí como a espiritualidade é bem, como é que eu posso dizer, respeitadora, né, com as nossas características. Vamos adiante, continuando ainda no livro dos Espíritos. A questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Bom, se eles conhecem até o que a gente desconhece que tem, será que eles podem influenciar nossos pensamentos, nossos atos? Sim, a resposta é muito clara. Mais do que a gente possa imaginar, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Olha aí. Então, se a gente tem esse contato constante com a espiritualidade, e aí eles estão dizendo que com bastante frequência são eles que nos dirigem, a gente tem que estar sempre vigilante com relação aos nossos pensamentos e com relação aos nossos comportamentos, às nossas atitudes. Na questão 450, ele emenda, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, porque ele diz antes que eles podem nos dirigir. Aí diz assim, então, com relação aos nossos pensamentos, será que tem alguma coisa que é sugerida pelos irmãos, que na verdade não é nossa? Né? A pergunta 460, ela quer dizer mais ou menos isso. Então, aí ele vem, a resposta diz assim, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros, uns dos outros. Verdade. Tem hora que a gente pensa uma coisa, na mesma hora a gente já está pensando outra, que é contrária ao que a gente pensou antes, aquela dúvida, o que é que eu faço, se eu vou por esse caminho, se eu vou por outro. Pois bem, no conjunto deles, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Olha o que ele diz. Então, às vezes a gente quer fazer uma coisa, na mesma hora já não quer,
Então, pode ser um espírito ali tentando nos dizer, a gente quer fazer uma coisa errada, e o espírito benfeitor está dizendo, meu irmão, não faça. Ou o contrário, a gente quer fazer uma coisa boa, e o mais leviano está dizendo, não, não faça isso não, vai fazer outra. Então, a gente fica com o pensamento, ó, ora nosso, ora da espiritualidade. Daí a incerteza em que vos vedes é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. As ideias se combatem quando nós não estamos de acordo ao que a espiritualidade benfeitora, é lógico, espera de nós. Então, a gente vê o pensamento ali combatendo, né? A dúvida, o que fazer, por onde eu vou, como que eu vou. Então, nesses momentos, a espiritualidade tenta nos ajudar e a gente ainda não cede esse auxílio da melhor possível. Na questão 461, eles diz assim: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Então, se a gente combate, como é que eu vou saber, Ivan, eu, gestão, influência espiritual? Então, aí a resposta diz assim: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Nunca sentiu isso? Parece que algum irmão, parece que alguém soprou no meu ouvido. Ivandro, faça isso. Ivandro, faça aquilo. Ivandro, não vá. Geralmente acontece nessas coisas. A gente tá querendo ir para algum lugar, daqui a pouco, como a gente diz assim, o corpo amarra, a gente fica sem coragem para ir. Então, aí, olha, pode ser que alguém está falando isso. Tem alguma intuição, a gente usa muito essa palavra, dizendo para eu não fazer isso. Então, geralmente, os pensamentos próprios são os que acordem, ó, em primeiro lugar. São aqueles, ó, que vêm rápido. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Ó, já está cortando a nossa asinha. Muitas vezes é útil que não saibais nem fazê-la. Não há fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Esse final é interessante, porque a gente não pode botar a culpa dos nossos maus caminhos nas influências dos espíritos menos esclarecidos. Como também a gente não pode se vangloriar das coisas boas que acontecem em nossas vidas, acreditando que os espíritos benfeitores não tiveram papel importante ali na nossa resolução. Então, na questão 64, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Estudai o caso, os espíritos bons só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Essa é lógica, né? É uma resposta bem filosófica, a lógica da nossa doutrina espírita. Se o pensamento é bom, é porque é um bom que está aconselhando. Então, jamais um espírito menos esclarecido vai nos dar um pensamento bom, a não ser que ele queira nos engabelar, mas aí é outra questão. Vamos adiante. Cadê o avanço aqui? Eu baixei aqui, o meu avanço sumiu. Questão 467. Pode o indivíduo da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao Ivandro, meu amigo, mal? rapidinho. Sua internet está cortando um pouco. Você está muito longe do roteador? Fale. Está tendo muitas interrupções. É. Tá, o sinal tá ruim, é? Espera aí, deixa eu colocar então na do celular, que eu acho que fica melhor. Não vai atrapalhar, não?
No ensaio não aconteceu nada disso. Agora veja. Mas você pode continuar. Eu só pensei que você estava longe do roteador. Continue. Eu estou longe. Eu já troquei a internet. Vamos lá. Pronto. Bom, eu estava na questão 467, não é isso? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, a responsabilidade é nossa. A escolha por quais espíritos vão ficar juntos a nós, nos influenciando, é nossa. Então, se a gente quer ficar com os espíritos mais elevados, vamos ter bons pensamentos. Se a gente quer estar acompanhado dos espíritos menos esclarecidos, vamos ter maus pensamentos. É o nosso livre-arbítrio. Mas a gente, mesmo tendo maus pensamentos, ainda tem como se livrar deles. Basta a gente mudar, mais uma vez aí o exemplo do rádio, mudar a sintonia, mudar de estação. Questão 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele, que querias que fizessem, quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocar o rato. Essa eu achei interessante. Então, se a gente sintoniza com o irmão e de uma hora para outra a gente melhora, Ivandro ficou melhorzinho. Então, aí aquele irmão vai tentar me prejudicar, mas eu estou melhorzinho. Então, ele não consegue. O que é que ele vai fazer? Vai se afastar. Só que ainda, mesmo assim, Kardec, através dos espíritos, nos diz, ele vai ficar na espreita, igual o gato tocando o rato. Se a gente vacilar, olha ele ali de novo, nos atingindo. Então, a gente tem que estar, como diz, né, orando e vigiando constantemente. A gente não pode vacilar de jeito nenhum. Vamos à questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? A resposta é: os espíritos bons simpatizam com os espíritos bons. Vou voltar aqui, que vocês estavam vendo a tela do meu do início do Windows, né? Os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Olha o que eu falei antes. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. É o que eu falei lá no início, sintonia. Então, eles não vão escolher quem é diferente deles. Se a gente gosta de MPB, a gente não vai se misturar com quem está no show de rock e heavy metal, né? Porque a gente vai ficar muito doido. Então, se a gente gosta de heavy metal, a gente não vai curtir chorinho de Tom Jobim, etc e tal. Então, são coisas bem diferentes. Então, eles vão procurar aqueles que são simpáticos a eles. Questão 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida voltam-nos maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos? Essa questão eu coloquei por um ponto seguinte. Muita gente acha que, vamos lá, minha avó desencarnou, minha avó era uma boa pessoa, agora minha avó virou meu anjo protetor. Então, ela tinha simpatia comigo, ela é um espírito benfeitor a me proteger. Então, a resposta diz ali, ó, sem dúvida, e a miúde vos protegem como espíritos, mas de acordo com o poder de que dispõe. Eu não posso acreditar, na minha ignorância, né, claro, que minha avó, recém-desencarnada, vamos dizer assim, ela, com todos os defeitos que ela tem, porque todos os seres aqui nesse plano têm defeitos, que ela vá imediatamente se tornar, vamos dizer assim, uma Emmanuel na minha vida.
Olha que coisa, que comparação. Mas para ficar bem claro aí o que eu estou querendo dizer. Então, eles dizem que podem nos proteger? Pode, claro. Mas vai depender do quê? Do poder que dispõe. Quem teve a oportunidade de assistir Nosso Lar, lembra que a mãe de André Luiz, ela fazia o quê? Ela tentava ajudá-lo. Mas foi ela que se encarregou de fazer todo o processo dele? Não. A gente teve outros espíritos que o auxiliaram muito naquele processo de sair do umbral e de passar todo aquele aprendizado lá na colônia do Nosso Lar. Então, vamos adiante aqui. Questão 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer sob uma escada. A escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Essa pergunta é ótima. Aí a resposta. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. É igual a Jesus. Jesus, quando esteve aqui, Jesus dizia, eu não vim desfazer a lei de Deus, ele não veio fazer milagres, ele veio fazer o que a lei da natureza permitia que fosse feito. Então, no exemplo da escada, a escada se quebrou por quê? Porque ela estava podre. Ou porque por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Então, a gente agora, na quarentena, tomar cuidado, quem estiver comendo demais, para não subir a escada e tomar uma queda, porque a gente vai ficar mais pesado, eu não, porque eu estou mais magro, viu? Mas eu estou dizendo de maneira geral. Tomemos cuidado para a gente não engordar, depois vai querer subir no banquinho, vai querer subir na escada, e o banquinho não vai aguentar. Ah, mas eu subi a vida toda nesse banquinho. Mas agora, na quarentena, todo mundo está preocupado, está nervoso, está comendo demais, e aí era o destino, olha lá, ó, se era o destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos, eles vão fazer o quê? Eles lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Então, não é o espírito que vai quebrar a escada para que a pessoa desencarne. Ele faz com que a pessoa tenha uma inspiração para subir na escada e a escada, de repente, quebrar e a pessoa via desencarnar, porque está programado na reencarnação dela desencarnar desse jeito. Então, na verdade, ele não age de maneira assim, contrária à lei de fazer com que a escada quebre. Que fique bem claro isso. Vamos adiante. Está do horário. Questão 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto, sem atingir, poderá ter sucedido que o espírito bondoso haja desviado o projétil? Então, alguém está lá na rua e aí passou a bala, tchum, ó, a gente só ouviu a zoada aqui no ouvido, tchum, quando vê, está lá o buraco na parede. Então, foi o espírito protetor que desviou o projétil da gente? A resposta: se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso vai lhe inspirar a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil vai seguir a linha que tem de percorrer. Então, mais uma vez, o espírito não vai fazer a bala mudar de direção e acertar minha cabeça, Deus é mais. Não, o espírito, ele vai. Se não é a minha hora, ele vai dar um jeito de ou o homem ficar lá com a coceira no olho e atirar errado, ou então eu, por uma razão, escutar alguém me chamar, não tem ninguém me chamando, ó, aqui a gente já viu antes, e aí eu olho, nesse olhar, ó, mudei a posição, a bala passou. Então, isso tudo vai depender do nosso merecimento, inclusive, porque a gente sabe que a gente pode estar antecipando a morte
se a gente estiver nos lugares impróprios, nas horas impróprias. Ainda tem isso. Questão 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecê-lo? Primeiramente, a gente tem que agradecer a quem? A Deus. Por quê? Porque é Deus que permite que nada aconteça com a gente, né? Sem cuja permissão de Deus, nada se faz. Então, depois de Deus, aí sim, a gente vai agradecer aos bons espíritos que foram agentes da vontade de Deus. Em geral, a gente nunca agradece, né? Em geral, a gente só faz pedir, e agradecer a gente deixa sempre para depois. Mas agora, com pandemia, acho que a gente está mudando, né? Com pandemia, a gente está passando a agradecer a Deus todo dia por poder acordar, por poder estar bem, mesmo trancado dentro de casa, mas a gente não está doente, então a gente tem que agradecer a Deus, porque tem muita gente aí que está sofrendo muito. Saindo do Livro dos Espíritos, indo para o livro Mecanismos da Mediunidade, nessa obra André Luiz vai comparar a indução, que todos esses exemplos que a gente viu, vocês já perceberam que são os irmãos, né, nos influenciando, nos induzindo a nos livrarmos ou a cometermos algumas questões boas ou não tão boas assim. Então, nessa obra, Mecanismos da Mediunidade, André Luiz compara a indução a uma intensidade de uma chama em combustão, do fogo, quando ele diz que essa corrente de partículas mentais vai exteriorizar-se em cada espírito com a qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplo se lhe evidencie as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Vamos traduzir. Para que a nossa fogueira de São João ela seja bem flamejante, nós precisamos estar concentrados e temos que persistir nos nossos objetivos. E aí, de que modo eu estou usando o exemplo da nossa fogueira junina? No sentido da influência espiritual, ela ser uma influência mais forte para nós. Então, se a gente quer sentir com mais veemência a presença do nosso mentor espiritual, do nosso protetor espiritual, nós temos que buscar uma capacidade de concentração maior e temos que persistir no rumo dos objetivos que a gente quer. Então, não adianta a gente estar sentado, por exemplo, botar uma música na televisão, né, para uma música de meditação, e aí vou me conectar com o meu mentor espiritual. Daqui a pouco a gente lembra que a panela está no fogo, a gente lembra que tem que lavar o banheiro, a gente lembra que tem que levar o cachorro para fazer as necessidades, ou então que esqueceu de pagar uma conta, ou então que fulano saiu e não dá notícia, não chegou ainda, tudo isso. Ou então o barulho da rua chama a atenção e a gente quer ficar curioso para saber o que é que está acontecendo. Então, temos que ter concentração e persistir no que a gente quer. Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. Aí está. No reino dos poderes mentais, e aí a gente destaca bem essa mensagem, a indução exprime um processo idêntico a essa questão da chama que a gente usou como exemplo aqui. A corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que lhe sintonize. Então, o irmão, ele quer que a gente chore, a gente vai e vai dar risada? Não, a gente vai chorar. Então, a gente vai estar conectado com ele, e aí ele vai, com as sensações que ele precisa transmitir para ser compreendido, a gente vai expressar isso para que haja a melhor doutrinação possível e o melhor encaminhamento desse irmão. E aí, ainda no mesmo livro, nós compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações de matéria física, gerando as motivações de prazer, desgosto, alegria, dor, otimismo, desespero, que a gente já falou, que não se reduzem efetivamente a abstrações.
por representarem um turbilhão de forças em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesma os agentes, por enquanto imponderáveis na Terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Então, aquela lâmina que a gente viu no início, ela está traduzindo essa obra de mecanismos da mediunidade. E a gente vê aí que não é o fato do médium chorar, sorrir, ele não está abstraindo, ele está ali tem uma energia, ali tem toda uma relação da física, né? Francis fala muito isso, da dificuldade de compreender na mediunidade a ação da física, da química. Então, tem ali todo um processo físico-químico que faz com que haja a atração desses seres para que a mente possa induzir o outro a fazer o que se espera nessa comunicação. E aí, nas conclusões, ainda não é o fechamento, viu? Mas nas conclusões, a gente vê o seguinte: a matéria mental é criação da energia que se exterioriza do espírito e se difunde por um fluxo de partículas e ondas. É bem física isso aí. Como qualquer outra forma de propagação de energia do universo. Elaborando os pensamentos, cada um de nós cria em torno de nós mesmos, né, em torno de si, um campo de vibrações impulsionado pela vontade, que estabelece uma onda mental própria, capaz de nos caracterizar individualmente. Eu vou explicar isso aí melhor. Obedecendo às mesmas leis da energia e partículas do mundo físico, as ondas e partículas da matéria mental, em graus de excitações variados, se expressam com frequência e cores particulares, dependendo da intensidade e qualidade do pensamento emitido, ou seja, da vibração mental emitida. Nós vimos uma certa feita num estudo, um caso de materialização em que o espírito, quando se aproximava de uma determinada médium, ele começava a entrar num processo de dissolução, vamos dizer assim. O espírito estava ali materializado. E aí, todo mundo, no momento dali, começou a dizer assim, por que fulano, aconteceu isso com fulano? Tipo assim, a gente está lá na mediúnica, e aí o espírito se materializou, um espírito benfeitor, e aí passa por todo mundo, brilhando com aquela luz forte, olha aí a energia, as ondas, as partículas, porque todos nós estamos sintonizados com aquilo. Mas aí ele chega perto de Ivandro. Quando ele chega perto de Ivandro, aquelas luzes todas que o espírito tem começam a se apagar, começam a se ofuscar, né? Tipo sair do ar, como saiu do ar minha internet aqui. Então, a pipocar, vamos dizer assim. E aí todo mundo começa a achar estranho. Por que o espírito estava brilhando com todo mundo, chegou perto de Ivandro, o espírito parou de brilhar? Aí depois se descobriu que, naquele instante, Ivandro estava pensando num problema que ele estava enfrentando e o espírito captou. Então, naquele momento, a minha vibração não era a mesma vibração que construía aquelas ondas mentais. E aí ele fala de cores, de intensidades, imaginemos isso no ambiente, Então, essas energias todas ali, a minha, ela estava em desacordo. Então, quando o espírito chegou, nesse caso eu estou falando de uma materialização, mas aí quando o espírito se aproximou, todo mundo que estava perto percebeu a energia diferente que estava em mim, no caso. Então, esse é um exemplo bem claro para a gente entender esse processo físico, né, de energia que se propaga quando ele fala de cores, quando ele fala de ondas. Então, se a gente não tiver, né, com a nossa prancha na onda certa, o que é que vai acontecer? Ela vai, virar e a gente vai tomar um caldo. Então, isso pode acontecer com a gente. Por isso, precisamos estar na mesma sintonia, no bom preparo, para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Ainda nas nossas conclusões, tanto quanto na matéria física,
O pensamento, em graus variados de excitação, gera ondas de comprimento e frequência correspondentes ao teor do impulso criador da vontade ou do objetivo desejado. Expressando qualquer pensamento em que acreditamos, estamos induzindo os outros a pensarem como nós. A aceitação que os outros fazem de nossas ideias passa a ser uma questão de sintonia. Olha que interessante isso aí. Então, a gente não influencia os outros com os nossos comportamentos, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Então, da mesma forma, os espíritos nos influenciam, de acordo com o que a gente permita para os menos esclarecidos, ou de acordo com o que a gente conceda aos mais esclarecidos para nos auxiliarem. Por outro lado, ao sentirmos uma ideia, absorvemos e passamos a refletir todas as correntes mentais que se assemelham a essa ideia, comungando os mesmos propósitos. Como eu falei antes da onda, então, se a nossa onda é toda para que a comunicação aconteça e a materialização transcorra, se alguém estiver fora dessa onda, aí já vai prejudicar. Portanto, nossas ideias e convicções nos ligam compulsoriamente, ou seja, é obrigado, não tem para onde correr, a todas as mentes que pensam como nós. Se a gente pensa igual, vai estar todo mundo obrigatoriamente no mesmo caminho. Se alguém ali destoa, esse alguém vai ser jogado de escanteio, certo? E quanto maior nossa insistência em sustentar uma ideia ou uma opinião, mais nos fixamos às correntes mentais das pessoas que se sentem como nós e que esposam as mesmas opiniões. A gente gosta de estar com quem pensa igual a nós, né? A gente não gosta de estar debatendo ideias conflitantes. A gente gosta, principalmente agora, né, de paz e amor, né? Como se dizia no tempo dos hippies. Resumindo, então, a criatura atingida pelo nosso pensamento, aí são os espíritos falando, viu, gente? Recebe o fruto mental por nós elaborados. Otimismo gera bem-estar. Esperança conduz ao bom ânimo. Fé fortalece e estimula. Fraternidade gera júbilo interior. Então, nós temos aí uma série de opções. A gente é atingido pelo pensamento que os espíritos elaboram, que a gente está ou não em sintonia com ele. Então, olha aí a consequência. Se a gente está otimista, se eles passam para nós o pensamento de otimismo, a gente sente bem-estar. Se eles passam para nós o sentimento de esperança, a gente sente um bom ânimo. E aí vai, eles dando esses exemplos aí bem interessantes para nós entendermos o nosso, como se fosse o nosso estado de espírito, né? Vamos dizer assim. E aí, encerrando, consegui encerrar no tempo, não sei como, com tanto problema, mas é isso mesmo. Nós trazemos as nossas referências aqui. Como referências, vocês já perceberam, né, principais, o Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E aí eu aconselho que vocês verifiquem as outras questões, porque esse capítulo é muito interessante, e as questões, elas trazem uma didática bastante simples. Vocês viram aí o exemplo da escada e etc. Não, a nossa segunda obra, vocês também já viram, que é Mecanismos da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz. E nós também pegamos uma parte do material no site Portal do Espírito, né, um artigo publicado por Nubor Orlando Facuri, cujo título do artigo é Fluxo do Pensamento, Leis do Campo Mental. Esse artigo é de 2015 e foi acessado no dia 11 de maio de 2020. As imagens foram do Google e assim a gente agradece mais uma oportunidade. Deixa eu voltar para cá. Será que eu acerto voltar? Para a apresentação. Voltei. E aí, desculpem os erros aqui, mas faz parte. Agradeço mais uma vez a espiritualidade pela oportunidade, a todos os presentes, pela paciência, por desfrutarem deste momento de estudo. Eu acho que
tema foi bastante interessante, porque ele trouxe para nós a oportunidade de estudar uma das obras mais importantes da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. E agradeço mais uma vez. E até a próxima. Nós que agradecemos, meu querido. Que Jesus lhe abençoe, lhe ilumine, que você possa continuar longos anos contribuindo conosco. Né? Suei, viu, tia? Oi? Suei, viu? E vamos pedir a Luciene Modesto, por favor, para fazer a nossa prece de encerramento. Lembrando que a semana que vem nós vamos ter o nosso querido irmão João Val Fonseca falando de resgates coletivos, no mesmo horário. Luciene? Oi, tá me ouvindo? Estamos sim. Então vamos continuar nessa energia de amor, nessa energia de paz, em que nos envolvemos e pedir ao Mestre Jesus que envie essas energias salutares também aos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão doentes, que estão passando por essa enfermidade decorrente agora e todas as enfermidades. Pedindo também, Mestre amado, pelos médicos, pelos cuidadores, tanto os que estão nos hospitais como os que estão em casas. Que o Mestre Jesus, os teus emissários celestiais, trabalhadores da vossa seara, possam estar auxiliando tanto os que cuidam como os que estão doentes. E agradecemos, Mestre amado, por mais essa oportunidade de nos envolvermos virtualmente e mentalmente presentes uns com os outros, espalhando a luz da tua doutrina, espalhando a luz de amor em todos os lares, em todos os pontos que nos ouve e que emanamos essa energia. Obrigado, Pai Celestial, e que possamos, cada vez mais, mesmo separados fisicamente, mas mentalmente ligados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Obrigada, Evandro, que Deus abençoe. Obrigado você, Lu, mais uma vez. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Registrar aqui a presença do nosso amigo Regis, que não estava podendo participar. Regis?